infestação, manifestação e possessão. Pode acontecer que exista manifestação do diabo em objetos? Pode. Aí que você vai falar, casas assombradas, é uma forma que a gente usa. Eu não gosto de falar casa assombrada porque existe muita casa assombrada que é fruto da psique humana, que inclusive é um dos elementos. Quando vem um caso, como que eu vou distinguir? Eu já volto lá. Como que eu vou distinguir se a pessoa ela está realmente agindo pelo mal ou está com um problema psiquiátrico? Você vai perceber, primeiro que Deus te dá você vai tendo habilidade. Por exemplo, eu lido com isso. Não é que eu sou exorcista. Toda diocese tem um padre exorcista, não sei se você sabe disso. Não. São Paulo tem o seu, Curitiba tem o seu, tal lugar tem o seu, que é nominado pelo bispo, é o bispo local. O Vaticano tem o dele, que são padres autorizados. Mas a gente acaba lidando com pessoas assim. Você consegue perceber, tanto que o primeiro ato de uma pessoa que vem dizendo que está possessa, até começa a ter elementos. Quais são os elementos que você percebe? Espuma a boca, blasfema, tem aversão ao sagrado, entra na igreja e começa a passar mal. Todos os sinais de que é possessão. Não necessariamente. Não necessariamente. Então aí, o que a igreja faz? Ela é muito sábia. Vamos primeiro nas causas naturais. Depois vamos para as sobrenaturais. Por isso que ninguém, no primeiro caso, já vai para um exorcismo. Eu peguei muitos casos, que eu tenho psiquiatras que eu mando, que eu conheço, pessoas que sabem do conhecimento bíblico, teológico, que eu já encaminho. E termino ali. Mas então por que a pessoa tinha aquelas manifestações? Porque ela tinha uma memória do que é ser. Então ela age numa doença, entendeu? Ela assistiu um filme, viu o exorcista e ela replica o gesto. Resolve-se ali. Existem casos, e o de Curitiba, já mandei vários, o anterior, o atual não, de casos de possessão, de infestação. O que é infestação? Objetos, casas, roupas que são feitos malefícios. O último grau, o pior, e isso o diabo não quer fazer, é a possessão. Por quê? Porque quando o outro, fulano, olha para ciclano, puxa, olha o que o diabo faz no ser humano, eu não quero para mim. Eu não vou fazer pacto com ele. Se ele faz esse estrago, por que eu vou fazer pacto com ele? Você entendeu? Então eu tenho muito medo desses filmes que tudo, dois perigos. Um, é você achar que tudo é o diabo. E tira a responsabilidade humana. Ah, não, eu fiz porque eu estava endiabado. Eu fiz porque me fizeram mal, porque me fizeram uma feitiçaria. Eu não tenho culpa. Não, o ser humano é responsável pelo que faz. Outro perigo, e aí os filmes ajudam, talvez as pessoas pensarem que Deus é uma realidade, mas o diabo também é uma pessoa. E isso está no Catecismo da Igreja, Bento XVI, no Catecismo da Igreja Católica, está lá. O diabo não é uma ideia, é uma pessoa, é real. Então nisso, um filme desse pode ajudar. Mas o último grau é a possessão. Quando você fala o diabo, você está falando... Beelzebu. Você não está falando Satanás. De tudo que está... Assim, eu suponho que o diabo tem mais o que fazer do que ficar infestando lugares ou não, possuindo ele não tem pessoas. não, eu já te disse. Qual o trabalho do diabo? Mas imagina... acabar Deus. Nesse caso, a gente teria, sei lá, uma possessão por vez no mundo, porque é um diabo. Eu não diria que... Eu já te falei que possessão ele não quer. Mas colocando pensamentos e induzindo o ser humano ao mal... Agora Mas ele precisa de ajuda, né? Porque ele não é onipresente. Claro. Ele é angelical. Ele é angelical. Ele não é onipresente, que é um atributo de Deus, mas ele é angelical. Agora me diga, a guerra na Ucrânia é de Deus? Nunca. Aquela inspiração, vamos tomar o território, é de Deus? A Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, é de Deus?
Então, meu filho, ele tem força. Então não venha me dizer que ele não tem força. Não, sei que... E muita. Então, subestimar, eu não estou aqui para enaltecer o diabo. Eu também tenho muito receio, já que você puxou o assunto. Essa história bem televisiva que nós estamos vivendo. Pelo amor de Deus, né, gente? Por favor, vamos uma teologia melhor. Vamos fazer uns cultos melhores do que fazer aqueles negócio de descarrego daqui e diabo que sai de lá. Pelo amor de Deus, dá licença. Pelo amor de Deus. Vamos ser um pouco mais criteriosos. Você dá risada, eu mas acho que esses casos, inclusive, eles servem pra gente... Eles quê? banalizam banalizam. a parada. Por favor. Eles tornam o troço menos... Até, se você parar pra pensar legal, serve pra descredibilizar toda a coisa. Descredibilizar e se aproveitar da simplicidade do povo. Isso que é o pior. É amedrontar. É criar uma imagem de falso Deus. Isso tem um preço muito grande, viu? Se nós estamos falando que nós temos que desconstruir uma imagem de um Deus indiferente, de um Deus pagão, de um Deus que não é amor, de um Deus que não é misericórdia, que é o rosto de Jesus, quem está nessa linha é um perigo. É aí que nós vamos prestar, a balancinha vai pesar. Porque existem até ganhos pessoais, ganhos financeiros associados a tudo isso também. Né? Então, eu acho perigoso. Nossa, cara, como a gente está há 2000 e tantos anos sem Jesus na Terra, o que a gente faz em volta em nome de Deus para talvez suprir uma presença real, que não é presença real, porque você vai acreditar na presença real. Nós não estamos jogando xadrez, eu não vou dar checkmate. Não, tudo bem, eu sei que não estamos, não. Mas, assim, imagina que, assim, como a gente não tem Jesus aqui, olhando, assim, pra gente, um ser divino para que a gente consiga identificar com facilidade e tal, coisas são feitas em nome de Deus que... Absurdas, é verdade. Que vão assim... E eles se justificam dizendo isso daqui é coisa de Deus. E é muito difícil para mim, por exemplo, falar... isso daí não é coisa... Pra mim não é tanto, porque eu olho, vejo um absurdo que lembro que Jesus falou que é pra gente amar o próximo como a si mesmo, eu fico, cara, isso aí não tem tanta cara Igor, de Deus, não. Eu entendo o que você está falando. É a ausência da presença física de Jesus. Porque ele morreu com 33 anos, e nós estamos em 2023, nós estamos no espaço. Mas existe pontos de se referendar. Nós não precisamos da presença física de Jesus. Ele deixou tudo... Aí que está, é o ponto de vista da fé. Tudo que Jesus tinha que falar, ele falou. Está na Bíblia. Então, também não é só a Bíblia. Aqui existe uma diferença. Para os evangélicos, só a palavra de Deus basta. Para nós católicos, é a palavra de Deus e a tradição. Por quê? Porque antes da Bíblia ser escrita, Jesus Cristo não deixou uma vírgula. Ele não deixou escrito nada. Se for fazer um estudo, o mais profundo teológico, estudo da exegese, da hermenêutica, para tentar achar a ipsíssima verba Christi, desculpa dizer, o que é que realmente Jesus disse na Bíblia? Será pouquíssima coisa. Eu estou sendo bem sincero. Mas, então, muita coisa, ela foi contada. São Pedro, São João, os apóstolos, contaram uns para os outros. E isso foi passando de uma geração a geração, até que se sentiu necessidade de dizer, não, estamos perdendo. Precisamos escrever, porque as comunidades começaram a crescer muito. De repente, eles estavam lá na Ásia, de repente o outro estava na Turquia, outro, São Paulo foi para outro lugar, Éfeso, outro foi para Roma. Vamos escrever. Se fechou o cânone. Então, existe o escrito. Então, muita coisa, quando uma pessoa
como você falou, esse faro que você falou, sabe como chama isso? Esse senso de fé, senso fidei, senso de fé. Puxa, isso aí não está me cheirando bem. Sabe que a gente percebe? Busque na palavra. Sempre o voltar à palavra vai fazer com que a gente identifique onde está Jesus. Segundo, eu te falei que muito foi falado, muitos costumes não estão na Bíblia. Tanto que o último texto de São João vai dizer assim: se fôssemos escrever tudo o que Jesus falou, tudo o que Jesus fez, escreveria, não haveria livro suficiente para tanto. Então, quer dizer, teve muitas outras coisas que, por exemplo, como se celebra a missa, como se faz aquilo, é tradição. Então, para quem está nos ouvindo, quando você tiver um pouco de dúvida, volte ao Jesus Cristo da Sagrada Escritura. Aí já é o começo. Que inclusive é por onde eu recomendo que uma pessoa comece a ler a Bíblia. Nunca do Gênesis. Novo Testamento. Novo. Se começa do Gênesis, vai se embaralhar todo. Comece pelo Novo Testamento. Aí ela vai entender, porque é o novo que ilumina o velho. Mas o povo tem isso, viu? Digo, hoje, 2023, apesar de muita coisa ser feita em nome de Deus, o povo tem essa percepção. Isso aqui não está muito certo. Até para nós padres. Até para a Igreja Católica. Isso aí não é bem assim. É chamado essa presença de Deus. Presença do Espírito Santo. É mais comum do que tu gostaria? quê? Esse tipo de identificar esses pontinhos? Putz, Não, isso aqui não é... Isso é bom. Mas Isso é bom. comum demais, na tua opinião? Não, eu acho que essa participação... Não te falei que o Papa pediu? O Papa fez essa sinodalidade, foi exatamente como vocês veem a igreja hoje. Cara, ter coragem. Você imagina você fazer a pergunta aqui, ó, no Flow Podcast. Galera, o que vocês não gostam, mandam que eu vou mudar. Eu me coloco a ser a crítica. Tem que ter coragem, tem que ter estômago. Não é? Não é verdade? O Papa fez isso. Vamos botar o que vocês precisam de respostas. Quais são suas angústias, homens e mulheres católicas, cristãos, e não foi só para católico, cristãos, pagãos é a palavra, não fervorosos, 2023. Foi feita uma pesquisa geral e apareceram muitos pontos. Um deles, padres casados. Segundo, opção preferencial. Não estou falando segundo em grau de importância, estou citando alguns. Uhum. A preocupação com a questão que não está resolvido, mas apareceu, pelo menos o que eu li, sobre a questão da comunhão dos recasados, sobre a questão do segundo matrimônio, a questão a relação homoafetiva. Então, todos esses temas, ordenação de mulheres, a igreja na Alemanha, os bispos e o povo da Alemanha teve uma reação um pouco exagerada. O Papa chegou, olha, não precisamos de mais um Lutero. Ou a gente caminha junto, ou vocês estão caminhando para a separação. Então, eu te pergunto, não é uma igreja que tem coragem de fazer uma autocrítica? Eu amo ser católico, cara. Eu amo ser católico. Eu já escutei isso antes. Eu tenho orgulho da minha fé. Eu tenho orgulho do Papa, eu tenho orgulho de ser padre, eu tenho orgulho de ver um batizado. E olha que coisa bonita. Agora, na Páscoa, a gente fala que a igreja está em decadência. Está nada. O diabo é que está perdendo, meu filho. O diabo está perdendo bonito. Estados Unidos, eu vou agora em missão, em agosto. Porque eu sou meio itinerante, né? Meu coração não se assossega, né? Onde me chamar, eu vou para evangelizar. Tanto que o meu lema é evangelizar é preciso. E nós estamos fazendo um trabalho nos Estados Unidos com os brasileiros lá. Nós temos comunidade, devoção das Santas Chagas, vou pregar retiro. E sempre. E na Páscoa, lá em Nova York, mais ou menos, vou dizer, na região ali, 1.000 novos batizados. Que coisa linda. Batizados, primeira comunhão e crisma. Eu, na minha comunidade, pobre Tupiniquim, lá em Curitiba,
Fiz 50 e poucos sacramentos. Você via aqueles jovens, casados, homens, mulheres, que eu batizava. Rapaz, eu me dei conta que eu tô velho. Sabe por quê? Não é porque eu... Esses dias chegou... Onde que eu fui? Fui tirar sangue. Ontem, fazer um exame. Hoje de manhã. E a mulher disse assim, eu fui tua coroinha, já tá com filho. Mas a impressão que foi muito engraçado é na noite da Páscoa, e você tem que dizer o nome, né? Raquel, eu te batizo, Pai, Filho e Espírito Santo. Buvlano, Pai, Filho e Espírito Santo. Matusalém, eu te batizo, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí terminei a missa, o cara falou, você tá velho, hein? Você batizou Matusalém? Que coisa. Sabe quem foi Matusalém, né? Sim. Entendeu a piada, né? Sim, Brincadeira. entendi a piada, entendi, pelo amor de Deus. Acho que até leigos entenderiam essa Tá piada, bom. né?